vamos retomar hoje o nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, versos 13 a 26. Até aqui o apóstolo Paulo se concentrou em nos mostrar que o Evangelho é que nos liberta da maldição de uma lei que eu e você não somos capazes de cumprir. A partir desse ponto hoje, ele vai nos falar do exercício dessa liberdade. Como é a vida de um homem ou de uma mulher que Jesus libertou? Não é uma liberdade restrita como aquela que a nossa cultura ao redor defende, mas é uma liberdade para algo muito mais elevado, algo que nos coloca nossas paixões sob controle e nos impulsiona no serviço a Deus e no serviço ao próximo. Então vamos ler Gálatas 5, versos 13 a 26. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A maioria de nós, talvez influenciados pelo movimento romântico do século XIX, tende a ver a paixão sob um prisma bastante positivo. É algo, esse negócio de paixão, enaltecido na literatura, no cinema e até mesmo nos comerciais de TV. Uma das histórias mais conhecidas de toda a cultura, de toda a literatura ocidental, é a história da paixão de Romeu e Julieta de William Shakespeare. Quem é que em alguma ocasião já não se comoveu com essa obra teatral do mais famoso autor da literatura, da língua inglesa? O que poucos sabem é que existe nos meios acadêmicos uma teoria de que Romeu e Julieta não tenha sido escrito como uma tragédia, mas como uma comédia. Segundo alguns estudiosos da literatura inglesa, Shakespeare escreveu essa peça justamente para ridicularizar a maneira como a paixão cega os sentidos e a racionalidade a ponto de levar pessoas absolutamente comuns a se matarem por causa do desejo uma pela outra. Os mais românticos entre nós talvez se revoltem contra essa ideia, porque, dizem eles, ou pode ser que você diga, é melhor ouvir o coração, pastor. É melhor a gente ouvir o coração. Nós gostamos de valorizar a emoção sobre a razão. E muitas vezes a gente até justifica citando o filósofo cristão Blaise Pascal, até mesmo sem perceber, quando ele nos diz que o coração tem razões, que a própria razão desconhece. Mas, meus caros ouvintes românticos, permita decepcionar vocês hoje. Os gregos, os primeiros a falar desse conceito de paixão, tinham um conceito muito baixo acerca dele, acerca do que é a paixão. Eles entendiam que a paixão era uma influência divina, não para abençoar alguém, mas para amaldiçoar. Um exemplo disso é a história do herói, história bem conhecida, do herói grego Hércules. Era a esposa de Zeus, enciumada pela traição do seu esposo com Alquimena, a mãe de Hércules, provoca a loucura do herói que, num ataque de fúria,
ele mata sua esposa e seus filhos. Esse furor de Hércules é descrito com uma palavra grega, pathos, que é a origem do conceito de paixão. É a paixão que move Hércules a fazer um ato impensado como esse. A privação da razão dada pelos deuses. Assim, a paixão está associada à perda da racionalidade, da capacidade de nós agirmos de maneira coerente com aquilo que nós cremos. Mas outra palavra tem a sua origem também em pathos, patologia, doença. A paixão é a doença da alma, é a doença do coração, enfermo pelo pecado que é. Paixão é desejo irrefletido. Paixão é o desejo incontido, em rebelião contra Deus. O ser humano é um ser dominado por paixões. Talvez a face mais evidente e nefasta deste domínio das paixões sobre o homem seja a vida das celebridades ou das subcelebridades. Eu não recomendo que você o faça, mas se você já assistiu o Big Brother Brasil, você provavelmente já se deparou com uma frase do gênero: eu estava carente, eu não consegui me conter, dita por alguém que tinha um relacionamento fora do programa e que se envolveu com outro participante. Você já ouviu isso, né? No Big Brother. Um outro exemplo é o acúmulo de abusos de drogas, lícitas ou não, de sexualidade permissiva e sem qualquer domínio próprio dos artistas do pop rock. Nesse modo de viver, meus irmãos, dominado pela paixão, não existe nada de novo dado sob o sol. Veja só a lista de vícios que Paulo elenca aqui nos versos 19 e 21 do nosso texto. Todos esses vícios são aquilo que são obras do que Paulo chama de carne. A carne não é apenas o corpo físico, como se o apóstolo quisesse dizer, a moda de Platão, de que o corpo é mau e que o espírito é bom. Então importa que o corpo pereça para que a alma então possa ser liberta. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é isso que Paulo quer dizer com carne. Segundo a Bíblia, o nosso corpo e o nosso espírito foram igualmente manchados pelo pecado. E igualmente corpo e espírito precisam de redenção, eles precisam ser redimidos. Não é apenas o corpo. A alma, o corpo e o espírito, o corpo e a alma, também precisam de redenção. A carne, meus irmãos, é justamente essa natureza corrompida. Essa natureza fonte de todo desejo corrupto. Desses desejos que nós conhecemos como paixão. É a carne que nos faz agir contrariamente à nossa razão, porque o pecado é algo irracional. Reconheça isso. O pecado é algo irracional e não faz sentido. Cada vício dessa lista de Paulo aqui traz o seu prazer, a gente precisa admitir. Cada um desses vícios aqui que Paulo elenca nos versos 19 e 21 tem o seu prazer. Agora, quem é que pode negar que ao mesmo tempo que eles têm o seu prazer, eles trazem em si o gênio da morte, o gênio da destruição, o gênio da desgraça? Quem vai negar? Eu estou certo de que cada um de vocês é capaz de dizer pelo menos uma consequência negativa de cada uma dessas práticas que Paulo traz aqui. Qualquer um de nós pode. O pecado, ele é irracional. Mas a pior de todas essas consequências é aquela que Paulo traz no final do verso 21. Aqueles que são dominados por essas paixões, aqueles que cedem à carne, não vão herdar de maneira alguma o reino dos céus. Não herdarão de maneira alguma o reino dos céus. Repetindo o conceito, Paulo também vai escrever lá aos Coríntios: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Eu quero deixar isso de modo claro. Ninguém que se deixe controlar pelos seus desejos carnais vai herdar o reino dos céus. Ninguém que faça da satisfação da carne a sua prática de vida é apto para o céu. Não importa que quantas obras sociais você possa fazer para amenizar a sua culpa ou para apaziguar a sua consciência.
não importa nem mesmo a religião que você afirma crer, mesmo que a fé que você afirme professar seja a fé bíblica. Não importa quantas orações você faz ao dia, não importa quantas ceias você tomou, não importa quantas vezes você tenha passado pela água do batismo, a verdade ao seu respeito é manifesta pelas suas obras. Se o contínuo da sua existência é um desses vícios da lista de Paulo, não julgue que vai haver misericórdia para você no último dia. Não julgue que vai haver misericórdia o dia que você tiver que comparecer diante de Deus. E também não pense que você vai conseguir prevalecer pela autodisciplina. Você precisa se lembrar, a paixão é um processo não racional. É possível até que você racionalize o erro, você encontre justificativas para os seus erros, mas no final das contas, os erros apenas satisfazem o desejo de uma natureza que é incoerente. Ela é incapaz de fazer o que deveria. Não pense que você vai conseguir prevalecer contra esses vícios por causa da sua autodisciplina. É preciso muito mais do que uma mudança de hábito, é preciso uma mudança da nossa essência. Mas então, o que é que nós devemos pensar sobre os crentes? O que é que nós devemos pensar sobre os crentes diante dessas paixões? Todos nós, aqueles que cremos, meus irmãos, já passamos por um novo nascimento. Se você já nasceu, você é um cristão, você já recebeu um novo coração, da parte de Deus. Alguns versos atrás, Paulo já disse que nós estamos livres do poder do pecado, que o pecado já não nos domina mais. Mas a verdade é que eu e você, como cristãos, também não escapamos dessa lista de Paulo aqui dos versos 19 e 21. Mesmo que a gente ame o Senhor, mesmo que a gente deseje de todo o coração cumprir a vontade de Deus, mesmo que a gente odeie o pecado com todas as nossas forças, nós tropeçamos. A gente tropeça. Ou você nunca conheceu um crente que é piedoso, mas que tem um temperamento mais esquentado, mais irritadiço. Ou um crente que tem alguma superstição, como deixar a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91. Ou então um crente que se arde em inveja quando o irmão compra um carro novo, ou que se enciuma ao ver o irmão ou irmã na equipe de cânticos. Quem já não conheceu um crente assim? Todos nós. Por que é que isso acontece? Paulo dá o diagnóstico no verso 17. Existe um conflito dentro de nós. Um conflito entre a nossa velha natureza, a carne, corrompida, manchada pelo pecado, e a nossa nova natureza que já foi transformada pelo Espírito de Deus. Há esse conflito dentro de nós. A carne tenta arrastar a mim e a você de volta para o cativeiro do pecado. O Espírito opera no nosso coração para nos amoldar a Cristo. Não pode haver dúvidas de quem vai vencer no final. O Espírito irá vencer no final. O Espírito é o selo, o Espírito é a garantia da nossa salvação, o Espírito vai triunfar. Mas até lá, até o triunfo do Espírito, a ação incômoda do pecado, da velha natureza, vai se manifestar na vida de cada um de nós. Vez por outra, esses vícios vão aparecer. Paulo disse que carne e espírito são opostos entre si. E isso tem um resultado. O crente não pode fazer o que ele quer. Por um lado, meus irmãos, esse não poder fazer o que nós queremos, ele é muito positivo. Porque a carne, afinal de contas, ela é limitada pelo Espírito. O Espírito não pode fazer tudo o que ele gostaria de fazer, mas a carne também não. A carne também não pode. Isso é positivo. Ela é limitada pelo Espírito. O verdadeiro crente, ele tem dentro de si, nós temos dentro de nós um freio interior muito poderoso, que nos impede de viver no erro, mesmo que às vezes a gente caia nele. Por outro lado, como Paulo nos lembra em Romanos, nem sempre nós vamos fazer o bem que nós queremos também. Nem sempre nós vamos fazer o mal que nós poderíamos, mas nem sempre nós vamos fazer o bem que nós queremos. Deixa eu dizer algo a você, meu irmão crente. Eu acredito de todo o coração que o Espírito está gerando em você um fruto. Esse fruto que Paulo descreve aqui nos versos 22 a 23.
Eu não vou aqui detalhar hoje todas as manifestações desse fruto, porque nós vamos ter logo uma série de mensagens para falar a respeito de cada uma dessas manifestações aqui. Mas, sobre o fruto do Espírito, a ação do Espírito faz brotar em nós uma nova forma de viver, esse fruto. Essa forma de viver que não é mais pautada pela paixão da carne, mas por nós buscarmos aquilo que realmente é bom, racionalmente bom. E eu digo racionalmente bom porque é tão clara a excelência do fruto em relação às obras da carne, que eu desafio qualquer um que está aqui hoje, ou a qualquer um que está em casa nos assistindo, a dizer que amor, paz, alegria, paciência, todas as demais manifestações que Paulo alista aqui, não são virtudes que a gente gostaria de ver nos outros. Você não gostaria de ver essas virtudes na vida das pessoas que te cercam? Você não gostaria de ver essas virtudes na vida dos seus filhos? Você não gostaria de ver essas virtudes na vida do seu cônjuge? Na sua própria vida? É por isso que Paulo diz aí no final do verso 23 que contra essas coisas não há lei. É claro que não há lei contra essas coisas. A menos que você esteja diante de um tribunal que seja maligno, tendencioso, quem haveria de condenar a virtude? Quem haveria de condenar aquilo que é bom, sem precisar pelo menos de um belo exercício de retórica para tornar o mal em bem? Ou o bem em mal? Ou as constituições e leis do nosso país e de todos os outros países não miram, mesmo que de uma maneira tortuosa, alcançar essas virtudes? Não são essas virtudes aqui que as leis buscam encontrar? Desenvolver na sociedade? Uma nação formada de homens e mulheres, com o fruto do Espírito é a terra dos sonhos de qualquer um que sonhe com justiça. Essa nação ainda não existe. Ainda. Mas ela virá. De fato ela virá um dia. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Mas por mais que nós crentes reconhecemos e almejemos esse fruto plenamente manifesto, que essas virtudes estejam presentes no nosso coração para a glória de Deus, nós não vamos encontrá-las todas nesta vida, porque o conflito é presente. Nós vivemos esse conflito todos os dias, carne e espírito. Dessa forma, mesmo o crente, ainda é dominado, em alguma medida, pelas suas paixões. Mesmo aquele que crê, ainda sofre com as paixões. Como é que então nós podemos subjugá-la? A resposta é: nós não podemos. Nós não podemos subjugar as nossas paixões. Essa não é uma questão de força de vontade bem intencionada. Essa não é uma questão de uma boa terapia psicológica ou psiquiátrica. Essa não é nem mesmo a assunção de um sistema de crenças mais ou menos limitante que diga para a gente o que é que você deve fazer. O erro fundamental quando a gente fala de paixões e desejos pecaminosos é tentar combater carne contra carne. Sendo bem claro e sincero com você, você pode suprimir um ou outro desses vícios que Paulo mostrou, mas ainda assim você vai estar sujeito a todos os outros. Porque as paixões não operam no mero nível da racionalidade. As paixões operam não é na sua cabeça, é no profundo do coração. A árvore, meus irmãos, não decide qual vai ser o seu fruto. O fruto surge a partir da natureza da árvore. Árvore má não dá fruto bom. Fonte amarga não dá água doce. E por favor, para o seu bem, não diga a si mesmo que você é uma pessoa boa, que você é um bom pai de família, que você é uma boa mãe, que você é um filho ou uma filha obediente. Não minta para si mesmo. Não minta para si mesmo dizendo que você cumpre a lei de Deus. Você sabe que não é verdade. Você sabe que você não cumpre a lei do Senhor à perfeição. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo?
Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Esse é o retrato da carne do homem. Esse é o retrato da natureza pecaminosa. Somos eu e você separados de Deus. Mas existe uma esperança. Existe uma esperança. Foi uma semana bem fria, não é mesmo? Uma semana bem fria. A gente pensava que nós iríamos passar o inverno com aquelas temperaturas amenas ali do mês de julho e de repente surge essa massa de ar polar aí e estraga a nossa festa. Mas graças a Deus, porque pelo menos nós que estamos aqui temos um teto para nos agasalhar. Todos que estamos aqui temos roupas quentes, todos que estamos aqui temos cobertores, mas bem perto de nós existem pessoas que estão na sua maioria sozinhas, com um cobertor de retalhos ou, na melhor das hipóteses, com uma barraca improvisada. Você vai encontrar dezenas deles aqui no terminal de Santana, próximo de nós aqui na Antioquia, ou então lá nas ruas da Santa Cecília, entre aqueles frequentadores da Cracolândia que agora se espalhou ali na região. Entre esses moradores de rua existem idosos, existem crianças, muitos deles recorrendo à cachaça para se aquecer, outros até a substâncias mais pesadas. Às vezes a gente olha para esse povo e fala, mas eles têm albergues, mas só mesmo quem já conheceu o que é um albergue da prefeitura para dizer o que é a realidade daquele albergue de um lugar assim. Quando nós pensamos nessa situação, dá até no nosso coração um certo aperto no coração de misericórdia, né? Não é mesmo? Um certo aperto de compaixão. Eu sei, muitos deles poderiam não estar ali se quisessem, mas particularmente eu creio que até esses são mais dignos de compaixão porque eles não conseguem compreender a sua própria miséria. Mas qual é meu ponto aqui? É dizer a você que se mesmo nós, mesmo eu e você, com o coração corrompido que nós temos, com uma justiça feita de trapo de imundícia, injustos, pecadores, carentes da glória de Deus, se até mesmo nós nos apiedamos da miséria, quanto mais o nosso Deus, que é justiça e amor perfeitos, quanto mais o nosso Deus não se apiedaria de nós, da nossa miséria, da nossa situação desesperadora por causa da carne e do pecado. Ao contrário da maioria de nós, entretanto, Deus considerou a nossa miséria e Ele fez alguma coisa. A maioria de nós talvez vai sair daqui e não vai fazer absolutamente nada por moradores de rua. Mas Deus fez. E Ele faz. Deus não deu alguma coisa do que lhe faltava, do que lhe sobrava. Deus não fez uma campanha de arrecadação entre os seres celestiais. Deus deu a si mesmo. Ele entregou o seu próprio Filho para resgatar aqueles que estavam cativos pelo pecado. E por causa de Jesus, as algemas das paixões foram quebradas e nós recebemos o poder, como filhos de Deus, de vivermos em liberdade. Todo aquele que está unido a Cristo pela fé, meus irmãos, na sua morte e na sua ressurreição, agora é alguém livre. O pecado não o domina mais, apesar de nós, como nós já dissemos, ele ser uma influência incômoda. Essa liberdade ela é descrita no texto de 3 maneiras diferentes. Me permita aqui, para fins didáticos, organizá-la de maneira diferente, em ordem diferente de Paulo. Primeiro, essa liberdade é descrita no texto. A liberdade dos que estão em Cristo, daqueles que receberam a Jesus como seu Salvador, é a crucificação da carne. É a nossa união a Cristo na sua morte. O que foi pregado na cruz naquela sexta-feira em Jerusalém foi a velha natureza do homem, com todo o seu poder, com toda a sua culpa. É a separação de Deus por causa do pecado que levou Jesus a citar o Salmo 22 na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Imagine o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, unido ao Pai por laços eternos de amor, agora está separado pelos nossos pecados lançados sobre Ele. Você que é pai, parabéns pelo seu dia. Mas você que é pai, você que é mãe, será que haveria alguma coisa que poderia fazer você virar o rosto para o seu filho no momento de maior dor, no momento de maior aflição, no momento de maior sofrimento? Haveria alguma coisa que poderia fazer você virar o rosto do seu filho? Por muito menos a vontade que você tem como pai, como mãe, já é de abraçar a criança e pedir a Deus que caia sobre nós o sofrimento deles, não é verdade?
Eu me lembro quando o Otávio, com um pouco mais de 1 ano, foi submetido a uma pequena cirurgia, praticamente sem risco nenhum. Eu estava na sala quando aplicaram a anestesia. Era eu que estava lá. Só de ver ele revirando os olhos quando o sedativo entrou em ação, meu coração já se desmanchou. Mas Deus virou seu rosto para Jesus, enquanto ele clamava por socorro. Daí a gente entende 2 verdades acerca da cruz. Primeiro, o tamanho do amor de Deus por nós, de até onde ele foi para resgatar os desabrigados do reino, eu e você. Segundo, o tamanho do ódio de Deus pelo pecado. Quanto Deus odeia o pecado, a ponto de o pecado separar Jesus do Pai. Mas por volta das 3 da tarde, Jesus gritou: está consumado. Aquilo que foi necessário está feito. Já foi pago. Não existe mais separação. Não existe mais culpa. Não há mais poder do pecado sobre aquele que recebe Jesus pela fé. A velha natureza, meus irmãos, está morta. Aqueles que estão em Jesus Cristo, diz Paulo no verso 24, já crucificaram a carne. Eles já não vivem para si mesmos, eles vivem para Deus. Eles já não vivem para si mesmos, eles vivem para o próximo. Eles já não vivem para si mesmos, eles já não vivem para a satisfação das suas paixões, porque eles já não são mais escravos dela. Se você quer subjugar as paixões, se você deseja subjugar as paixões, você precisa morrer. Você precisa morrer para si mesmo. É nutrir no seu coração o ódio pelo pecado, o mesmo ódio que Deus demonstrou na cruz sobre o seu filho. Ódio ao pecado. Você precisa se livrar de uma vez por todas dessa mentalidade escrava. Você já viu essa cena, talvez na ficção, talvez na realidade, daquele parente que se abraça ao caixão do morto e grita: me leva com ele, me leva com ele. Já viu essa cena? Pode ser comovente, mas faz algum sentido isso? Faz algum sentido lógico isso? A minha mãe conta que um dos momentos mais difíceis para ela, quando minha avó morreu, foi separar as roupas dela. Mas ao mesmo tempo, da dificuldade desse momento, minha mãe disse que foi para ela um momento libertador, porque despertou na consciência dela a ideia de que a mãe havia de fato partido. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixe o defunto da velha natureza ser sepultado de uma vez por todas. Não fique agarrado ao caixão dele. Mas segundo, essa liberdade no Espírito, também, veja no verso 26, é a vida no Espírito. No 3º dia após a cruz, Jesus ressuscitou. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, Jesus não era uma visão ou um fantasma. Ele comia, bebia, até cozinhava para eles. Mas havia nesse Jesus alguma coisa de diferente. Esse Jesus entrava em ambientes que estavam fechados, ele aparecia e desaparecia da vista deles. Algo que nós chamamos na teologia do corpo glorificado de Cristo, o mesmo corpo que eu e você teremos quando nós ressuscitarmos. A nossa velha natureza morreu, meus irmãos, para que nós ressuscitássemos. Por enquanto apenas no Espírito, mas também para alguma coisa nova, assim como Jesus. Não é uma vida movida no poder da força de vontade. Deus não deu a você apenas uma nova chance. Deus deu a você uma nova vida, uma nova natureza, uma vida que foi transformada por Ele, uma vida que é capacitada por Ele. O poder da paixão da carne, meus irmãos, não é vencido no poder da carne. O poder de vencer a paixão da carne é o poder do Espírito. O que é que significa viver no Espírito? Significa viver segundo esse poder. Significa dar ouvidos ao Espírito quando Ele nos lembra da palavra. Significa dar ouvidos ao Espírito quando Ele nos alerta sobre os nossos erros. Significa você se encher do Espírito através do meio de graça. Oração,
meditação na palavra, comunhão com o corpo, os sacramentos que nós vamos celebrar aqui hoje. Isso é encher-se do Espírito. Significa o exercício dos dons que o Espírito concede em benefício do próximo. Quanto mais o nosso olhar estiver voltado para o próximo, para as suas necessidades, menos o nosso olhar vai estar voltado para nós mesmos e para as nossas paixões. Então algo maravilhoso vai acontecer para a glória de Deus. Tal qual Jesus, depois da ressurreição, era o mesmo Jesus, mas ao mesmo tempo não era. As pessoas também vão olhar para nós mesmos, mas alguma coisa, talvez indefinível, vai ter sido transformada. Talvez as pessoas não consigam nem identificar o que é. Mas quanto mais nós andarmos no Espírito, vivermos no Espírito, mais e mais nós vamos ser parecidos com Jesus. Seremos nós mesmos, mas será Ele em nós. Terceiro, essa liberdade é a liberdade de andar no Espírito. A liberdade que nós recebemos de Cristo não é uma liberdade para a gente andar segundo a carne, para dar ocasião segundo a carne. A liberdade, o andar no Espírito, é a liberdade para obedecer. É isso que significa andar na mentalidade judaica. Tem a ver com o modo de vida que nós levamos. E esse modo de vida, meus irmãos, tem a ver com uma decisão consciente de obedecer aquilo que a palavra ordena. Essa obediência, entretanto, não é uma obediência que ela é constrangida pela culpa, como acontece com a maioria das pessoas, ou algo para atrair o favor de Deus sobre nós. Na religião mundana, as pessoas dão algo e Deus retribui. Mas Deus inverte essa equação. Deus nos dá e nós retribuímos. Não sou eu que dou para Deus me retribuir. É Deus que deu e agora eu retribuo. Seguir aquilo que Deus ordena é a nossa resposta em amor à graça de Jesus Cristo. Como o profeta Jeremias nos diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perceba uma coisa, meus irmãos, que a lei nessa nova aliança que Cristo formou com seu sangue não é escrita em tábuas de pedra. A lei é inscrita no coração, no Espírito que habita em nós, de tal modo que aquele coração corrupto, aquele coração indisposto, aquele coração dado à paixão agora é guiado pela palavra. Da mesma maneira como nós éramos antes guiados pelos nossos apetites, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, agora nós não somos mais. Cada vez mais nós somos guiados pela palavra inscrita no nosso coração. Se você é alguém que está em Cristo, você sabe muito bem aquilo que eu estou querendo dizer. Você conhece essa realidade. Andar no Espírito é você não endurecer o coração. É você se deixar guiar mansamente às águas tranquilas da vontade de Deus. É a gente colocar os nossos desejos, os nossos sonhos aos pés da cruz. E aí a gente entender qual é a vontade de Deus para ele. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. Essa é a liberdade dos filhos de Deus. E é assim que eles exercitam essa liberdade, no poder que o Espírito Santo dá. É essa liberdade que coloca a paixão sob controle. É essa liberdade que nos conduz a uma vida plena em Cristo. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. É um dos hinos mais bonitos, na minha opinião, do Inário. Quase uma canção de ninar. Não existe uma recapitulação melhor para esta mensagem que as palavras desse velho hino. Leve-as para sua casa. Cante essas palavras enquanto você estiver em tentação. Prove, meu irmão, minha irmã, da liberdade que o Senhor Jesus nos confere.